Hoje eu vou te dar um manual de como você vai receber o Pix de maneira automática, sem atraso e de maneira imediata do pai. Porque eu sei que tem muitas mães que ficam batendo cabeça qual dia que eu vou receber o Pix, quando eu vou receber e até mesmo se esse pai realmente vai pagar esse valor. Mas hoje eu vou te passar o manual para de maneira prática você aplicar e conseguir transformar a realidade e o cuidado do seu filho, que eu sei que não é fácil. Muita gente não sabe, mas tem um projeto de lei que está sendo aprovado agora que é o Pix Pensão, que é um projeto que permite cobrar automaticamente o Pix na conta do pai, bloquear bens e patrimônio que ele tem, e dentro desse manual eu vou te passar 3 dicas para você aplicar de maneira prática e você anotar tudo que eu vou falar. Porque a terceira dica é a mais importante e é o que pode mudar totalmente a vida da sua família e o sustento dos seus filhos, que eu sei que está sendo difícil mensalmente. Eu sou o Dr. Felipe Caiafa, advogado especialista em direito de família e especialmente ajudar crianças a ter o mesmo estilo de vida do pai, através de regularização de pensão alimentícia, guarda e visitas, onde atuamos em mais de 16 estados e principalmente em vários países. Para quem não sabe, foi criado um projeto de lei de número 4.978, também chamado de Pix Pensão. Dentro desse projeto, propõe criar débito automático via Pix da conta do responsável, no caso o pai, para a conta da criança por meio de determinação judicial. Segundo ponto, em caso de falta de saldo, o banco deverá bloquear outros ativos financeiros, investimentos, veículos ou bens para garantir o pagamento da pensão. Terceiro ponto, a lei ela permite que tenha a penhora automática de reservas de empresário individual sem necessidade de tirar a personalidade jurídica, no caso a empresa. E o último ponto é que essas exigências são para aprimorar transparências e as políticas públicas do Brasil. E eu vou mostrar para você agora de maneira prática o que você deve fazer para receber a pensão automática e o que você também não deve fazer para não ficar escutando aquelas conversas do pai que vai pagar depois, que vai melhorar o valor da pensão e você sempre ficar um passo à frente dele. O que eu mais vejo durante os atendimentos são mães solo que cuidam, dão amor, carinho, atenção, fazem de tudo para manter ou melhorar o padrão de vida. Porém, infelizmente, essas mães conheceram pais que dão prioridade para outras coisas. Prioridade às vezes para a festa, para a família, mas deixa por último o principal bem e o principal ativo que ele tem, que é seu filho. E existem formas de fazer com que esse pai contribua mensalmente e fique do lado do seu filho no desenvolvimento dele. O primeiro ponto que você tem que entender, mãe, é que para você receber um valor de pensão automática, um valor justo, precisa de alguns requisitos. E o principal deles, você sabe qual que é? É juntar cupons fiscais. Parece ser básico, parece ser simples, mas a maioria das mães, elas deixam de fazer o que deve fazer com relação aos gastos. Você sabe por quê? Mãe, pai, vamos lá, toda vez que você vai no supermercado, porque basicamente toda vez que a gente vai no supermercado, quando a gente vai numa padaria, ou a gente faz uma compra, o essencial é receber um cupom fiscal. Esse cupom fiscal, a maioria das mães sabe o que elas fazem? Às vezes não pega, joga fora, e mal ela sabe que esse cupom fiscal, esse papelzinho pode mudar totalmente a vida do filho dela. Por quê? A mãe, que é cliente aqui do escritório e está um passo à frente do pai, ela sabe que toda criança ela tem uma despesa mensal. E para a gente conseguir comprovar para o juiz que essa despesa é real, a gente sempre pede para que o cliente faça o quê? Toda vez que for ao supermercado, juntar todos os comprovantes de compra, se for à padaria, juntar os comprovantes, se comprar uma medicação, levar para fazer um exame, ou até mesmo aquela balinha que dá no colégio na hora do lazer, ela deve ser relatada. Por quê? Porque a partir do momento que a gente sabe quanto que a criança tem de necessidade, é possível descontar de maneira automática o valor da pensão, mas descontar de maneira justa, para principalmente seu filho manter o padrão de vida do pai e o pai conseguir contribuir mensalmente com aquele valor que é estabelecido ou de acordo entre as partes ou pela própria justiça. O segundo ponto, que é muito importante, mas você precisa imediatamente aplicar, é entender o seguinte: tem como você receber o valor da pensão sem precisar conversar com o pai. Nós temos esse projeto de lei que pode te ajudar, onde eu vou explicar no terceiro tópico, porém, hoje, de maneira prática, o que você pode fazer? O primeiro ponto é entender que para ser descontado o valor de pensão, o pai precisa ou ter algum trabalho fixo, ou você conhecer onde que é a empresa que esse pai está trabalhando, ou esse pai ter um cargo público, onde nós conseguimos descontar diretamente da folha de pagamento dele. Por quê?
Porque a partir do momento que eu sei onde o pai trabalha, qual é a empresa que ele trabalha, é possível a gente pedir via judicial para que o juiz espeça um ofício, primeiro, para a gente identificar os 3 últimos rendimentos dele, para chegar no valor de pensão alimentícia justo. E o segundo ponto é pedir para que o juiz desconte todo mês na folha de pagamento o valor que foi fixado e depositado, mãe, diretamente na sua conta. Você sabe por quê? Para você não ter que ficar todo mês cobrando o pai, pedindo para o pai, porque a gente sabe que tem muito pai que paga picado, tem pai que às vezes não paga, e esse é um remédio, mãe, que se você aplicar, você consegue tirar essa dor de cabeça e fazer com que seu filho tenha um desenvolvimento e conseguir ter esse padrão de vida do pai. Porém, tem mães que não sabem onde o pai trabalha, se o pai está trabalhando e até mesmo se ele faz algum bico. É onde eu vou explicar agora no terceiro tópico o que você pode fazer e mudar a sua realidade. Agora me conta aqui, você já passou por essa situação do pai não pagar pensão, do pai enrolar, até mesmo pagar picado? Comenta aqui abaixo que eu quero ver o melhor comentário. E se você hoje quer tirar suas dúvidas diretamente comigo, eu vou deixar o link do atendimento na descrição e eu vou atender as 3 primeiras pessoas para tirar a dúvida e mostrar de maneira prática como que ela pode resolver sua vida, principalmente com pensão alimentícia. Então clica nesse link abaixo que eu vou atender pessoalmente essas 3 pessoas que me chamaram, só que tem que ser agora. E a terceira principal dica, ela é secreta, mas eu vou passar para vocês, eu vou abrir a caixinha. Por quê? Muitas mães não sabem do que eu vou ensinar, mas isso pode transformar totalmente o valor que ela recebe de pensão. Por quê? Tem muitos pais que eles são autônomos e eles não trabalham de carteira assinada. E esse pai autônomo, sim, ele pode pagar pensão alimentícia. E qual que é a estratégia que a gente aplica? Você, mãe, de maneira oculta, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer um número novo, você vai pegar o Instagram de um amigo, de um parente e vai começar a fazer solicitações de serviço para esse pai. Principalmente você, mãe, que sabe que o pai trabalha de maneira autônoma, que ele faz bicos, às vezes ele tem uma pequena empresa. Essa estratégia faz com que a gente consiga comprovar pro juiz que, primeiro, ele tem renda e, segundo, qual é o valor de cada prestação de serviço dele, para no final do processo a gente conseguir chegar no valor justo de pensão. Porque a maioria dos pais se escondem atrás do desemprego para não pagar a pensão alimentícia. Porém, eles não sabem que desemprego não tira a responsabilidade. Principalmente esses pais que são autônomos, que são pais que a gente sabe que apesar de não ter emprego, eles conseguem fazer uma renda às vezes muito maior que um pai empregado. Porque ele faz a diária dele, ele faz a semana dele e principalmente ele faz o mês dele. Porém, alguns pais dão mais valor em receber o dinheiro e guardar e esconder do que cuidar do seu filho, que a gente sabe que é tão importante e tão essencial o seu cuidado na vida dele. Agora eu quero saber, você acha que esse projeto de lei ele deve ser aprovado? Você acha que ele funciona na prática? Ou até mesmo você acha que vai transformar a vida do seu filho? Porque a maioria das mães estão esperando, às vezes o governo, às vezes o pai, mas se você aplicar todas essas dicas que eu te passei, antes mesmo dessa lei ser aprovada, você imediatamente já vai conseguir melhorar o valor da pensão e principalmente fazer com que seu filho tenha o mesmo padrão de vida do pai. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha para você ajudar outras mães que estão passando na mesma situação a ter essa informação valiosa e nunca mais ficar um passo atrás do pai.